Primeira dica: procure ajuda. Algumas vezes a nossa família não pode nos ajudar porque ela acha que é frescura, ela acha que é coisa da sua cabeça, ela acha alguma coisa passageira. Se você vê que você tem depressão, sentimento negativo, vazio interior, desejo de morte, procure ajuda. Não fique guardando aquilo para você. Você pode contar para o seu melhor amigo, você pode contar para a sua namorada, você pode pedir ajuda talvez dos seus pais. E se você tem dificuldade de pedir ajuda a quem está perto, procure alguém que não tenha vínculo nenhum com você. Um terapeuta, psicólogo, um padre, alguém que saiba olhar o seu problema de fora. Porque quando a gente está dentro é muito complicado, a gente se envolve com o sentimento da pessoa. Não queira vencer a depressão sozinho. Segundo conselho: leia a palavra de Deus todos os dias e pegue aquela palavra para você. Eu acredito que Deus é o ingrediente principal na mistura para a cura da depressão. Este miserável, a pessoa que está com depressão se sente miserável, quer dizer, na miséria, eu sou miserável. Este miserável clamou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o livrou de toda angústia. Aqui está uma palavra para o depressivo acreditar, para que ele possa ler, para que ele possa tomar posse. Então leia a palavra de Deus todos os dias. A ciência já provou: duas pessoas doentes, uma não tem fé, a outra é crente, a outra crê. Uma não reza, a outra reza. Uma não busca a Deus, a outra busca. Quem tem religião, a cura acontece 3 vezes mais rápido. Isso já foi provado cientificamente. E nós sabemos essa frase de uma maneira: mente sã. Então quando você pensa em Deus, você lê a palavra de Deus, você assimila a palavra de Deus, o seu corpo ele vai reagindo. Terceiro, afaste os maus pensamentos. Não tenha pensamento negativo. Olha, presta atenção. Você não consegue evitar que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você consegue evitar de que ele faça um ninho na sua cabeça. Tem diferença ou não? A tristeza é o passarinho, o ninho é a depressão. O pensamento negativo é igual um passarinho. Como você não tem como impedir do passarinho pousar na sua cabeça, você não tem como impedir que você tenha mau pensamento, pensamento negativo. Mas não deixe esse pensamento virar ninho, não deixe esse pensamento criar raízes. Tem gente que tem mau pensamento e fica assim, ó. Aí fica ruminando aquilo o dia inteiro. E pensamento ruminado é realidade prefigurada. Aí você começa a determinar a realidade pelo pensamento. Repita alto para você entender uma coisa: tudo começa com pensamento. Repita de novo. Responda: o que começa com pensamento? Tudo. Depois repetindo, gente, responder. O que começa com pensamento? Tudo. O que é tudo? Tudo. Você quer trabalhar em algum lugar? Você pensa primeiro: eu quero trabalhar ali, eu gosto. Você está gostando de alguém? Antes de você aproximar da pessoa, você pensa: estou gostando de alguém. Você quer comprar alguma coisa? Você pensa: será que eu preciso ou não? Tudo começa na cabeça. Se você não domina a sua cabeça, ela dominará você. Foi visitar uma senhora com depressão. Vou contar nem onde nem quando, né? Falei: olha, sua filha pediu para eu vir. Eu demorei a vir porque
muito corre-corre, mas em visitar a senhora. Ah, padre, eu tenho depressão. Eu fiquei sabendo, por isso que eu vim. Estou achando a sua casa muito fechada, muito escura, móveis escuros, parede escura, tudo fechado. Eu estou ficando depressivo aqui. Eu estou deprimido aqui, ó. Eu não estou conseguindo nem rir para você aqui, ó. Imagina a senhora que vive aqui dentro. Vai ler. A senhora tem que ler. O livro é a janela para o mundo. Ela falou, padre, eu leio. O que a senhora gosta mais de ler? Eu adoro ler bula de remédio. Falei, me ajuda aí, ó. Você está com depressão, você fica lendo bula de remédio. Você tem tanta coisa para ler. Eu já li, não sei se é verdade, que a pessoa, quando fica mais quieta, ela gosta de fazer colecionar, né? A gente coleciona miniatura, a gente coleciona caneca. Fui na casa de uma senhora que eu vi tanta caneca, cada uma mais bonita. Coleciona caneca, a gente coleciona vidro, caixa, cada um coleciona o que gosta, chaveiro, né, garrafa de cerveja, vinho, cada um coleciona uma coisa. Ela falou, padre, eu coleciono. Falei, que bênção, minha filha. Então envia. O que a senhora coleciona? Eu coleciono o santinho de 7º dia. Eu falei, minha filha, mas não dá. Tudo que é de 7º dia eu vou, e tem que pegar o santinho. Aí eu tenho numa caixa, eu já estou com uns 300. Falei, olha, eu estou deprimido aqui. Vou sentar um pouquinho, para a gente conversar mais um pouco, depois eu vou dar a benção para a senhora. Aí sentei numa poltrona. Ela falou, ô padre, não tem pelo aí nessa poltrona não? Eu falei, não, por quê? Não, porque essa é a poltrona do Satanás. Eu falei, ó, Deus que me livre. Vou dar uma benção para a senhora rápido. Falou, não, padre, fica aqui para o senhor tomar um lanche. Daqui a pouco o Satanás chega. Eu falei, minha filha, nós não combinamos não, joga em outro time. Depois que me contaram que o neto dela, sei lá, afilhado, enteado, sei lá, adora Chaves. E o gato da bruxa do 71 chama Satanás. E ele pôs o apelido no gato de Satanás para homenagear o Chaves. Então a poltrona de Satanás é a poltrona do gato. Fala aqui, minha filha, até o nome do gato me dá depressão. Satanás. Podia ter pôs o nome de Rafael, Gabriel, Miguel. Não, colocou Satanás. Gente, afaste da sua cabeça pensamento negativo. Tem gente que gosta de ler bula de remédio. Tem gente que fica no Google pesquisando doença. O que a doença é? Pelo amor de Deus, meu irmão, livra a sua cabeça de pensamento negativo. Coleção de santinho de 7º dia não dá, meu irmão. Ninguém vence. Quantos maus pensamentos surgirem na sua cabeça, em silêncio você pensa assim, agora não. No início não funciona, mas se você insistir, funciona. Vou te dar um exemplo para você, eu não vou falar o que é. Você acha que eu não vejo coisa para rir em hora que eu não posso rir? Eu vejo. Estou dando uma palestra e vejo cada coisa. A senhora para dar uma gaitada. Aí na hora que eu vejo alguma coisa, eu não posso falar o que é, na hora eu falo para o meu inconsciente, agora não. Na hora a vontade passa. Isso é treino. Você vai se treinando e dominando. Gente, pai, você não dá conta de dominar a sua cabeça, então a sua cabeça te dominará. Quarto, encha a sua cabeça de coisas boas. Ouça boa música que você gosta. Quando estiver na sua casa sozinho, fecha a janela, a cortina e dança. Eu não sei dançar. Não, mas ninguém está vendo não, é só você. Eu já atendi gente com depressão que me falou, padre, eu tenho vergonha de dançar. Vergonha de quem? De mim. Eu tenho vergonha de mim. Eu falei, se você tiver vergonha de si mesmo, como que vai ser? Dança, pega uma vassoura.
Vai pôr uma música boa, né? Senão você vai ficar fazendo poses eróticas. Leia bons livros. Pega um livro bom. Um livro bom. A mulher com depressão: ô padre, eu estou lendo, mas eu não melhoro. Lê literatura: eu estou lendo, mas não melhoro. O que você está lendo? A morte de Baby Down. Eu falei: minha filha, por que você está interessado na morte de Baby Down? Traga a morte de Baby Down. Vai ler aí um livro de culinária, vai fazer um prato gostoso. Você está entendendo? Entra na sua mente o que você coloca para dentro. O que você está ali? Você alimenta a sua mente de quê? Gente que alimenta de conversa fiada, de fofoca, de intriga, de raiva, falta de perdão. Enche a sua mente de coisas boas. Coisas boas. Tem aquele caso bem triste, né? O assaltante parou uma senhora e falou assim: para! A mulher tinha depressão. Para! A mulher: tá ligando mais nada. Aí: a bolsa ou a vida? Ela falou: pode levar qualquer uma das duas, pois as duas estão bem vazias. Se você tem bolsa vazia, não se esqueça que mais cedo ou mais tarde ela enche. Mas não tenha um coração vazio. Se você tiver um coração vazio é casa para alugar. E a depressão adora lugar vazio para entrar. Você nunca vê morcego onde mora gente, mas deixa a sua casa abandonada. O dia que você entrar tem rato, barata, morcego. Por que esses animais entram em certos lugares? Porque ninguém cuida, ninguém acende luz, né? Deixa a igreja fechada um ano, volta aqui, cheio de teia de aranha, cheio de pó, bicho aqui dentro. O seu coração tem que estar cheio de coisas boas, para quando a depressão chegar, ela sabe que não tem lugar para ela ir. Você está enchendo a sua mente de coisas boas. Quinto, combata a ansiedade e o medo com a oração e a respiração. Vou ensinar para você. Oração não precisa ensinar, que você já sabe orar. Abra a Bíblia, leia um salmo, Pai Nosso, Ave Maria, reze. A respiração é: quando você vê que você vai ter um surto, a pessoa sabe: eu vou surtar, eu vou entrar em pânico. Faça o que eu vou te ensinar. Senta. Não fique correndo dentro de casa com uma barata tonta, batendo em moto, quebrando jarro, você não vai resolver nada. E depois que passar o surto, aí você tem que limpar a casa inteira. Começou o surto, senta, os 2 pés no chão, 2 mãos no joelho, feche os olhos e respire fundo 3 vezes. Você vai entrar no surto? Faça. Respira com o nariz, expira com a boca. Inspire, expire. Inspire. Enche o pulmão de o que você der conta. Encheu, segura. A hora que você vê que você vai começar a sentir falta de ar, de novo, 3 vezes. Depois você me conta. Você pega as rédeas da sua vida. É impressionante como que funciona. É como se o cavalo estivesse solto e você calma, com 3 respiradas, você pega as rédeas da própria vida. Agora, não vá esquecer de colocar o ar para fora, meu irmão. Porque eu já vi, falou: padre, a minha avó começou a ter um surto, eu ensinei para ela respirar. Ela ficava assim. A família toda. A hora que passava um tempo, vai aumentar o surto. Você respira, segura o ar um pouco, solta lentamente pela boca. Pode fazer 3 de 3, pode fazer 1 de 10, mas quando você fizer, quem tem depressão e tem aquela, sabe aquela ansiedade, quem tem síndrome do pânico tem isso. Eu vou morrer, eu vou passar mal. Senta, 2 pés no chão, 2 mãos no joelho, 3 vezes lentamente. Depois você me conta. Gente, é Deus que criou isso, não tem cabimento. A pessoa, ela pega a reda e ela volta assim, né? Faça isso e reze. Depois que passar o surto, reze. Sexto,
pratique a gratidão e largue a reclamação. Que todo depressivo, se não fica sozinho, as pessoas deixam ele sozinho. Só reclama. Reclama de tudo. E ninguém gosta de ficar perto de quem só reclama. Guarda isso. Ninguém aguenta ficar perto de quem só reclama. Troque a reclamação pela gratidão. Padre, como? Eu ia imprimir para você, mas tinha que ser para a missa de hoje. Tinha que ter patrocínio, também viajei, minha cabeça, então eu não fiz. Mas eu vou ensinar para você. Vou ensinar duas coisas. Eu, quando partilho com você essas coisas, é porque funciona. Eu sei que a maioria não faz, eu não vou ficar iludido que todo mundo faz. Mas a minoria que faz, melhora. E traz para mim, fala, padre, isso aqui me ajudou 90% a melhorar. Duas coisas. O diário da gratidão e a folha das qualidades. Isso é um exercício de psicologia para você sair da depressão sem remédio, ou com remédio baixo, você não ficar dopado. O que é diário da gratidão? Toda noite, antes de dormir, você vai escrever uma coisa que você quer agradecer naquele dia. Qualquer coisa. Eu agradeço que eu estou vivo. Tá bom, dorme. Quem tem depressão. No outro dia, você vai ler a gratidão do dia anterior e vai pôr uma diferente, não pode repetir. Eu agradeço que hoje eu fui no médico e ele me tratou bem. Gratidão. No terceiro dia, eu agradeço pela vida, agradeço pelo médico, já está escrito lá, agradeço porque eu recebi a visita de uma pessoa querida. Quando você começa a ter um diário da gratidão, hora que você vai dormir, você só pensa em coisa ruim. O diário da gratidão leva a sua mente a pensar em quê? Nas coisas boas. Aí o seu organismo começa a reagir que você é uma pessoa positiva e não uma pessoa negativa. Tem gente que põe a cabeça no travesseiro, tem muita gente aqui, fica pensando assim, ó. Fui no açougue, ele me tratou mal, não compro mais lá. Minha vizinha fez isso comigo, ela me paga. Isso aqui. A pessoa só lembra de coisa ruim. Tem. Aí reclama que não dorme. Aí reclama que está tudo ruim na vida. Mente negativa, vida negativa. Diário da gratidão. Hoje eu agradeço, escreva o que você está. Aí depois de um mês, de 45 dias, você vai ver que você tem 45 motivos para agradecer. E quanto mais você fizer o diário da gratidão, mais motivos você tem para agradecer. Esse é o primeiro exercício. Segundo exercício, esse é mais para quem é jovem. Depressão jovem. O adulto jovem. Ah, mas eu sou idoso, posso fazer? Não? Pode também. Mas ele é direcionado a adulto jovem e jovem. É a folha das qualidades. O exercício dura 21 dias. E cada dia você tem que escrever 3 coisas boas que você fez naquele dia. Exemplo, eu tenho depressão, hoje eu vou deitar. Antes de deitar eu pego a folha ou um caderno, coloco o dia de hoje. O que eu fiz de bom hoje? Hoje, exemplo, não falei palavrão, não perdi a paciência e trabalhei com honestidade. Vai deitar. No outro dia, 3 coisas boas que você fez. Você está condicionando a sua mente a valorizar as suas qualidades e não ficar sofrendo pelos seus defeitos. Agradecer por aquilo que você fez e não chorar por aquilo que você não fez. Agradecer por aquilo que você conquistou e não chorar por aquilo que você perdeu. São os 2 exercícios para você vencer a depressão. Sétimo, pense menos em você e ajude mais os outros. Um ótimo exercício para quem tem depressão é ajudar quem está doente, é visitar o hospital, é ajudar creche,
Aí você vai ver uma pessoa na cama com um câncer incurável, a pessoa sem pé, e a pessoa diz: graças a Deus, com Deus eu vou. E você com tudo para ser feliz, reclamando da vida. Quem ajuda mais os outros é mais feliz. Repita: quem ajuda. A pessoa depressiva, ela fica ensimesmada. Sabe o que é isso? Ela fica voltada toda para ela. Você tem que esquecer você e olhar para quem precisa mais e ajudar essas pessoas. Oitavo, isso aqui vocês não gostam, todo mundo fica assim, quando eu falo isso, cara. Não adianta torcer boca não, é para fazer. Oitavo, exercício físico regular. Vai se mexer. Caminhada, hidroginástica, musculação, crossfit. Vai fazer qualquer coisa, meu irmão, mas não fique parado. Primeiro sinal da pessoa doente, sabe qual é? Primeiro sinal: ela para de movimentar. Você vê alguém passando ali correndo, está doente. Você vê alguém andando de bicicleta, está doente. Você vê alguém fazendo ginástica, está doente. Você vê alguém fazendo crossfit, está doente. Não está doente. Por que não está doente? Porque está mexendo. Qual é a doença que mais mata? Aposentadoria. Por quê? Vai na zona rural e pega lá um senhor de idade de 85 anos. Ele levanta 5 horas, ele tira leite, ele planta milho, ele carrega peso. É um velhinho sarado, come gordura, come bacon, come torresmo, faz isso, tem nada. A gente da cidade comeu um torresmo, não é? Comeu uma feijoada mais temperada. O que é isso, meu irmão? Tem que movimentar. Se você, aposentadoria, ela é boa, mas se a pessoa ficar parada, a doença começa a aparecer. Então movimenta, faz uma caminhadinha, né? Caminha para frente, caminha para trás, leva sua casa, levanta. Não fica parado não. Vai fazer atividade física. Acelere o seu coração. Eu gostaria de ter mais, mas eu não tenho tanto tempo para ficar correndo, andando. O médico cardiologista me ensinou, vou ensinar para você. Quando você quiser acelerar o coração, antes de tomar banho, 15 minutos, eu não faço todo dia não, de vez em quando eu faço. Você fica assim, parado, você não vai correr dentro da sua casa, né? Você fica assim, trotinho, marca no relógio, 5 minutos, trotinho, só isso aqui, trotinho. Hora que deu 5 minutos, você acelera o máximo que dá conta. Aí vai, até você cansar. Quando você para, seu coração diz assim, aí você volta para o trotinho para ele desacelerar. Faça isso 3 vezes. Se você fizer isso 3 vezes, 4 vezes por semana, o risco de problema cardíaco diminui em mais de 70%. A saúde do coração requer acelerar e ele voltar ao repouso. Acelerar, por isso que corredor tem aquilo que chama de tiro. Eles estão correndo, aí eles correm, pronto, volta, eles voltam. Para que aquilo? Para acelerar o coração e diminuir, né? O coração é a vida total. Tutu, 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 tutu. Meu filho, já está quase parando. A saúde requer acelerar. Claro que isso tem a ver com a sua idade. Meu avô, lembrei dele agora. Conversa com a minha mãe sobre Bismarck. E, claro, neto, já viu neto, né? Já viu neto. A gente de vez em quando ficava rindo do meu avô. A gente era pequeno. Meu avô levantava 70 e tantos anos, todo dia. Pergunta a minha mãe. Todo dia. Pulava a corda invisível. Ficava assim, ó. Claro. Era um senhor idoso, né? Não é um jovem. Depois você fazia assim.
A família toda, Bismarck, você fica uns trem que ninguém faz. Meu avô faleceu de problema, que ele fez muita ponte safena, porque ele trabalhava como barbeiro. Ele nunca fumou. O coração dele o pulmão dele era preto, os dois. Por quê? Porque naquela época, o lugar que mais se fumava era salão de barbeiro. Não tem aquela consciência, não fume, né? Hoje tem, na época do meu avô não tinha. Então ele cortava cabelo o dia todo, de 7 da manhã a 8 da noite, e a maioria dos clientes, e meu avô ficou mais de 50 anos fumando para os outros. Aí ele teve problema de coração, mas ele nunca fumou. Mas o fumante passivo é pior, não é? Mas ele teve uma vida longa e uma vida saudável, porque de manhã ele fazia os alongamentos dele. Coisas simples, mas ele fazia. Era um senhor idoso, nunca usou bengala, andava empinadinho, rápido. O pessoal falava, Bismarck, que saúde, hein? Mas eles não viam. Tem que mexer, gente. Se você não mexer, a depressão não vai sair de você. Então vai fazer caminhada, vai fazer o que você quiser aí, não pode ficar quieto. 9, não deixe de estar com as pessoas que você ama. Você está com depressão, não fica sozinho não, vai visitar. Visita um amigo, visita um colega, propõe para reunir. Gente, vamos fazer um churrasquinho sábado. Você está com depressão, mas você precisa de pessoas para você melhorar. Aí eles vão conversando, você fica mais alegre. Procure gente. Quem tem depressão não pode ficar sozinho. Procure gente que goste de você. Eu não conheço você, mas vou estar cartada. Muita gente ama você e quer ajudar você. Então procure pessoas. 10º e último, coloque para você metas realistas e não fique apenas olhando o outro. Aí eu ganho 1.000, o outro ganha 5.000. Depressão, meu irmão. Depressão. Aí eu comprei um carrinho, o outro comprou um carrão. Depressão. Você olha para o seu marido, coitadinho, aí já está caidinho, dorme, careca. Aí você olha para a sua vizinha, abre a janela dela, um saradão. Você olha e fala assim, ai, que depressão. E daí por diante. A pessoa depressiva, ela tem um problema. Qual é o problema? Comparação. Ela olha a vida dela, ela olha quem está melhor e ela diz para si mesmo, que ruim é minha vida. Então não se compare com os outros. Cuide daquilo que você tem e daquilo que você é. 3 dicas para vencer a depressão. Repita alto. Não vou me isolar. Não vou me culpar. Não tenho dó de mim. Vou mudar a minha atitude. Só isso aqui resolve o problema. Não se isole, não se culpe, não tenha pena de si mesmo. Não se isole, não se culpe, não tenha pena de si mesmo. Vamos lá? Não se isole. Depressivo faz as 3 coisas. Ele quer ficar sozinho, culpa minha, culpa minha, culpa minha, tadinho de mim. Aí ninguém vence. Procurei o Senhor e Ele me atendeu, livrou-me dos meus temores. Olhai para Ele a fim de vos alegrares, e não se cobrir de vergonha o vosso rosto. Vede, este miserável clamou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o livrou de toda angústia. Salmo 33, versículos 5 ao 7. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não precisa levantar a mão. Você que tem depressão e veio aqui hoje, eu passei para você como um médico passa uma receita. E a receita tem 10 tópicos. Não adianta você sair daqui hoje, voltar para sua casa pensando, Deus vai me livrar de toda depressão sem eu fazer nada. Deus vai te livrar da depressão, mas você precisa 10 tópicos. A receita foi dada. Se você quer melhorar, a coloque em
prática. E se você a colocar em prática, um dia nós vamos conversar e você vai ver o tanto que Deus quer realizar na sua vida, mas você tem que fazer aquilo que está no seu alcance. Não faça tudo, mas faça o pouco que você consegue. É de grão em grão, é de pouquinho em pouquinho que você vai vencer a sua depressão. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida. Lendo hoje algumas passagens, eu fiz aqui uma seleção só para citar. Deus não falha, nunca falhou, e não falhou com Abraão, concedeu a ele Isaac. Abraão esperou muito, mas Deus não falhou com ele. Deus não falhou com Moisés. Quando Moisés libertou aquele povo, estava na frente do mar vermelho, Deus abriu o mar, não obrigou a passar, mas Deus fez o que ele podia, não falhou. Moisés acreditou e foi honrado, a sua fé atraiu um grande milagre. Deus não falhou com Daniel. Daniel tinha fé e disse para o rei: eu não vou trair a Deus. O rei: então você vai morrer. Então, antes de me julgar para os leões, eu vou fazer uma oração. E Daniel reza: Senhor, vede a minha fé, vede a minha confiança. Se chegou a minha hora, de bom grado aceito, mas tu tens poder de fechar a boca do leão. Eles jogam Daniel, é porque vou falar de vários aqui, numa gruta lotada de leões, e o rei passa a noite rezando. Bonito isso, porque o rei gostava muito dele, e o rei só escutava os leões. De manhã, o rei mal acordou, abra aí, a hora que tiram a pedra, Daniel sai sem nenhum arranhão, e o rei pergunta: como que isso aconteceu? Daniel diz: Deus enviou seus anjos, e eles fecharam a boca do leão. Deus não falhou com Daniel, porque Daniel tinha fé, ele acreditava que Deus podia fazer. Deus não falhou com Ana. Ana vai ao templo, ela queria um nenê, não engravidava. O seu marido Eucana tinha uma outra mulher chamada Fenena. Naquela época, se a mulher não desse filho, poderia ter uma outra, mas ele amava Ana, mas Ana queria um nenê. E Fenena, vou te contar, a mulher quando quer porrinhar a outra, não é mole não. Ela ficava com o nenê, e quando o nenê chorava, ela ficava assim, que ó: ô meu filho, para de chorar. Ô Ana, criar nenê não é fácil, olha o meu nenê, como que ele chora. Quer dizer, você não tem. A Ana vai no templo, ela confia em Deus, e ela chora. Aí o sacerdote chega, coitado, além de ajudar a mulher, dá uma nela ainda. Que isso? Essa hora da manhã você está bêbada? Ela fala assim: não, eu não estou bêbada, eu estou rezando, eu estou me desafocando na presença de Deus, é porque eu quero uma graça. A hora que o sacerdote bate o olho nela, falou: essa mulher é diferente, ela tem fé, pode ir embora. Deus vai fazer o que você pediu. Você rezou com muita fé. Passa um tempo, ela volta lá com o nenê. Como se chamava o nenê? Samuel, o filho de Ana, que depois ela vai levá-lo para Eli cuidar, que ela consagrou ao Senhor, e o Senhor vai chamar Samuel. Deus não falhou com Ana. Ana acreditou. Deus não falhou com Elias. Elias construiu um altar de pedra,
e desafiou os sacerdotes de Baal, era um outro deus, 300 sacerdotes. Ele falou: olha, vocês primeiro e eu depois. É muita fé, é muita fé. E ele ficou olhando os sacerdotes de Baal, fizeram o altar, colocaram o sacrifício e começaram a rezar e gritar. E ele assim, ó, grita mais, seu Deus não está ouvindo, seu Deus está ocupado, não estou vendo nada acontecer aqui. Eles foram de manhã até o meio-dia eles estavam roucos de tanto gritar. Aí Elias disse: tá bom, vocês já fizeram, agora eu vou fazer. Fez um altar de pedra, colocou o sacrifício, mandou jogar muita água e ele reza. E ele reza. E ele tem que rezar, meu irmão. Se você não tem fé, você não reza, você desespera. Elias olhou para o céu e disse: eu acredito em ti, eles não. Para mim, o Senhor não precisa fazer nada, porque eu te conheço. Eles não. Então não por mim, para que eles acreditem que tu és o Deus verdadeiro. Aceita o sacrifício. Hora que Elias estende a mão para o ar, para o céu, as nuvens ficam escuras, vem um canudo de fogo, que é a presença de Deus, e consome o sacrifício, consome a água, consome a pedra, acabou com tudo. E Elias disse: esse é o meu Deus. Haja fé, haja fé. Se vou para você fazer um altar e esperar Deus descer, meu irmão, haja pedra, não é? Porque a gente não, mas será? Duvidou, não precisa nem fazer. A fé é o diferencial do cristão. Uma pessoa sem fé, ela pode estar até aqui. Uma pessoa sem fé, ela pode vir até aqui, mas a vida dela não muda. A vida dela não muda. Aí vai à missa, vai à missa, vai à missa, ouve padre, recebe comunhão. Mudou o quê? Nada. Continua mentindo, continua traindo, continua roubando, continua falando mal dos outros. Tem religiosidade, mas não tem espiritualidade. Porque a vida, aí é a fé. Sem fé Deus não age, aí Deus fica te vendo e você não recebe nada. Está rezando, está recebendo nada. É preciso fé. Deus não falhou com Jacó, lhe concedendo a tão desejada bênção. Preguei um dia desse aqui. Jacó pegou o anjo e falou: ó, se você não me abençoar, eu não vou te largar. Deus não falhou com ele, lhe concedeu a bênção. Deus abençoa quem mostra que quer. Deus abençoa quem tem perseverança, continuidade. Deus não falhou com Josué. Deus falou: Josué, você acredita? Eu acredito. Você crê mesmo? Creio. Você nunca conseguirá jogar uma muralha dessa no chão. Mas se você acreditar, eu jogo. Mas você tem que mostrar que crê. O que o Senhor quer que eu faça? Pegue a arca, não leve armas nenhuma e fique rodeando essa muralha. Cada dia um giro, cada dia uma volta. No 7º dia a muralha vai cair. Josué olhou aquela muralha enorme e disse: vamos rodear a muralha. Deus falou que ela vai cair. Isso é fé. Ele acreditou para o milagre acontecer. Amém? A sequência é essa. A sequência é fé. O milagre é depois. Tem gente que acha que é o contrário. Oh meu Deus, se acontecer um milagre eu vou crer em ti. A sequência não é essa. A sequência não é Deus fazer para você acreditar. A sequência é você acreditar para Deus fazer. A fé vem antes do milagre. Vamos repetir? Não vou falar nomes. Não vou falar nomes. Mas eu conversei com uma pessoa um dia desse. A pessoa disse para mim: ah, padre, esse negócio de muito milagre é padre que acredita. Eu não acredito em milagre. Eu falei: eu sei por quê. Porque você não tem fé. Ele falou assim: realmente fé é um dom. E esse dom eu não recebi. Pelo menos ele é coerente. Ele sabe que sem fé ele não vai ver milagre algum.
todos esses que eu estou citando, eles acreditaram, eles tiveram fé e Deus agiu. Não falhou com Jó. Jó perdeu tudo que tinha e todos que amava, mas não perdeu muito bem, não perdeu e por causa da fé, Deus o honrou. Deus não falhou com ele. Deus não falha, nunca falhou e não falhará. Se nós tivermos, muitas pessoas que foram até Jesus pediam um milagre grande. O que Jesus dizia para essas pessoas? Não temas, crê somente. Você não precisa fazer mais nada, você precisa apenas crer, acreditar. O resto vai acontecer. Você pode fazer o resto todo, se você não tiver fé, nada. Deus não falhou com Isabel e Zacarias, primos de Nossa Senhora, velhinhos, sonhavam com um filho. Deus enviou João, o Batista, não falhou com eles. Deus não falhou com Maria Santíssima. O anjo apareceu, o anjo disse que ela ficaria grávida sem homem, ela não precisaria dormir com homem, ela ficaria grávida e ela acreditou. Tem gente que não acredita, mas como? Isso aí é piada. Eis aqui a serva, faça-se. Ela teve fé, por isso nós falamos Maria, mãe da fé. Deus não falhou nas bodas de Caná. Isso aqui é maravilhoso. Acabou o vinho, Maria sabe do poder de Jesus, ela acreditou. Você sabe como que termina a visita de Maria a Isabel, antes do Magnífica? Isabel diz assim, olha que bonito, repita comigo: feliz aquela que acreditou, porque tudo que o Senhor prometeu se cumprirá. Inverta o versículo e transforma em pergunta: por que que tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumprirá? Porque ela acreditou. Sem fé, nada feito. Vou abrir um parênteses. Estou xingando não, hein? Estou soltando um cutucão nos aí. Você pode enganar todo mundo, a Deus você nunca enganou. A gente consegue enganar muita gente durante pouco tempo, ou pouca gente durante muito tempo, mas ninguém consegue enganar todo mundo o tempo inteiro. Um dia todos vão conhecer a sua verdade, e a sua verdade já é verdade aos olhos de Deus. Então com Deus, meu filho, você me desculpa a franqueza, ou é ou não é. Com Deus é 8 ou 80. Jesus tem meio termo com ele, não. Há uma parábola que Jesus disse assim: quem comigo não ajunta, dispersa. Não é meio termo. E fé tem um detalhe: ou você está crescendo, ou você está diminuindo. Não tem como você parar na sua vida espiritual. Por isso devemos rezar mais, ler a palavra, aumentar a nossa confiança em Deus, mostrar para Deus a nossa verdade. O que os outros falam de você, o que os outros pensam de você, é problema deles. Mas o que Deus sabe da sua vida é problema seu, porque Deus é o único que pode te salvar ou te condenar. Padre, eu nasci para quê? Só para duas coisas. Se você não sabe, aprenda. Se você não sabe isso até hoje, aprenda. Você nasceu para quê? Você está vivendo para quê? Duas coisas essenciais. O resto tudo é depois disso. Primeiro, para salvar a sua alma, para que depois que você morrer, você possa ir para o reino eterno, e não para o inferno. Porque hoje eu não sei por que alguém achou que alguém apagou o inferno.
Alguém aposentou o diabo na cabeça deles, porque na Bíblia e para Deus não é assim que funciona. Ah, padre, eu não acredito no diabo não. Não, meu filho, você tem que acreditar em Deus. O diabo não precisa da sua fé não. Você crendo ou não crendo, se precisar ele vai te levar. Você tem que crer em Deus, não tem que crer no diabo não. Se você crê ou não crê, se merecer vai acabar lá. E a Bíblia é muito clara quando Jesus fala sobre aqueles que vão se perder. Primeira coisa, eu tenho que salvar a minha alma, eu tenho que viver uma vida que agrade a Deus. Segunda coisa, construir uma felicidade de verdade. Essas duas coisas que a gente faz. Tudo que a gente faz é para agradar a Deus e para construir uma felicidade verdadeira, com pessoas, com trabalho, com lugares, com viagens, com oração. Tudo aquilo que é vida humana, tudo aquilo que é do mundo, é para você construir uma felicidade de verdade. Tudo aquilo que é espiritual é para você salvar a tua alma. Tudo que você faz é para isso. Você leva uma criança para ser batizada para quê? Para a alma dela pertencer a Deus, ser selada. Você crisma para quê? Para confirmar o meu batismo. Eu pertenço a Jesus. Eu me confesso para quê? Para que Deus limpe o meu coração, a minha alma, porque eu quero salvar a minha alma. Eu me caso na igreja por quê? Porque quem tem fé, o único modo de você unir o seu marido e a sua esposa aos olhos do Pai é com o sacramento, o matrimônio. Me ordenei padre por quê? Que é um dos sacramentos. Porque eu quero me santificar e ajudar a santificar as pessoas. Aqui quando eu estou doente, eu chamo o padre para me dar a sagrada unção, porque a unção perdoa o pecado, e quando eu morrer eu quero ir para o céu. É por isso. E por que eu trabalho? Por que eu estudo? Por que eu tenho os amigos que tenho? Por que eu faço o que eu faço? Para construir uma vida feliz de verdade. Salvação da alma, construção da felicidade. Tudo que você fizer, ou está no nível espiritual, ou está no nível de vida terrena. Simples assim. As nossas escolhas mostram os nossos valores. E os nossos valores mostram o que é felicidade para você. Você pode trair as pessoas, mas você não trai os seus valores. Interessante isso. E tudo que você faz, você tem inconscientemente uma escala de valor. Vou dar um exemplo pequeno. Para você ser honesto é um valor. Ninguém precisa te olhar. Ninguém precisa colocar uma câmera, ninguém precisa te vigiar. Se para você a honestidade é um valor, você nunca pegará um dinheiro que não é seu, porque na sua cabeça ser honesto é um valor. Se na sua cabeça o valor é ser esperto, não, o valor para mim é ser esperto. Então não importa o que você faz, você não está preocupado em fazer o certo, você está preocupado que eles não descubram o errado que você está fazendo. Por isso que tem gente que faz certas coisas e outras pessoas nunca fará o que muita gente tem feito. Por quê? Valor. Você não consegue trair o seu valor. Por isso que eu digo, para você mudar a sua vida, você tem que fazer uma escala de valor sólida. O que tem valor para mim? Deus, família, trabalho, saúde, estudo, alimentação. Você vai fazendo a sua escala de valor. Aí tudo que você escolhe é por causa dos seus valores. E quando você acredita nos seus valores, você não falha nem com você, nem com os outros. Por isso que Deus não se compra, porque quem tem preço é o que se vende. Deus não tem preço, Deus tem valor. O ser humano hoje sabe o preço de tudo, mas está perdendo o valor. Nós não sabemos mais valorizar aquilo que é tão importante. Uns sabem, outros têm mais dificuldade. Não falhou com Zaqueu. Zaqueu subiu para ver Jesus, era um baixote, tadinho, ficou lá. Jesus falou assim: Zaqueu, ele sabe o nome do cara. Hoje eu vou almoçar na sua casa. Zaqueu, você está chorando, Zaqueu? Eu sou um pecador. Nunca achei que o senhor viria na minha casa, não. Mas você não acreditou? Acreditei. Não falhou com Zaqueu.
Deus não falhou com Tomé. Tomé disse: se eu não ver, eu não vou acreditar. Jesus não falha, ele aparece de novo: Tomé, seja incrédulo não, Tomé, seja um homem de fé, coloca a sua mão aqui e crê, meu filho, eu ressuscitei, meu Senhor e meu Deus. A incredulidade de Tomé nos deu uma bela oração. Meu Senhor e meu Deus é uma oração que se faz quando o padre ergue a hóstia consagrada e o cálice. Meu Senhor e Deus não falhou com Tomé, lhe confirmou a fé. Deus não falhou com Lázaro, seu amigo. A família acreditava em Jesus. Chame Jesus. Ele demora, ou melhor, ele não vai de livre e espontânea vontade. Não é a hora ainda. Depois que Lázaro morre, Jesus chega. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Me fala onde que ele está. Jesus chora: tire a pedra. Lázaro ressuscita. Deus não falha com os seus amigos. Deus não falhou com a multidão faminta. Ouviram a pregação longa de Jesus, as pessoas com fome. Jesus disse: ide na cidade comprar comida para esse povo aí. Ah, Senhor, nem se tivesse muita moeda não daria, e é muita gente. O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Mande o pessoal se sentar. Deus não falhou. O pessoal saiu de lá alimentado. Deus não falhou com Pedro. Quando Pedro afundava no mar, ele disse: Senhor, salva-me. Aí Jesus: isso acontece porque não tem fé. Vai, meu filho, vai. Não, Jesus pega o braço de Pedro: não temas, Pedro, crê, seja um homem. Olha para você ver, Jesus pede fé, tem que ter fé. Não falhou com os 10 leprosos, foram curados. Não falhou com a hemorroíça, ela tocou em Jesus, foi curada. Não falhou com surdo, com coxo, com mudo, com cego, curou a todos. Olha a lista que eu estou passando para você essa noite. Se Deus não falhou com eles, me responda: por que você acha que Deus falhará com você? Se Deus sempre honrou aquele que tem fé, o que está faltando para Deus honrar você? Fé. Precisamos ter mais fé, precisamos confiar mais, acreditar mais e rezar todo dia. Eu rezo todo dia: Jesus, eu creio em vós, mas no meu quarto, em cima da minha cama, tem um Espírito Santo que eu ganhei de madeira, muito bonito. Espírito Santo assim, com os negócios de madeira assim, a peça que me deram de presente. E na minha frente é um quadro grande, uma estampa que eu trouxe quando eu viajei. Jesus misericordioso, enorme, e escrito grande, dourado assim, ó: Jesus, eu pus no meu quarto de propósito. É a última coisa que eu digo antes de dormir, é a primeira coisa que eu vejo quando eu acordo: Jesus, eu confio em vós. Aí Deus age. Você acredita, você tem fé, você confia. Talvez, e isso muita gente tem que ouvir essa noite, abra o coração e o ouvido e escute isso aqui. Ah, padre, então se eu acreditar, Deus vai mudar a minha situação? Talvez Deus não mude a sua situação. Ele está usando esta situação para mudar você. Talvez não é a situação que tem que mudar, é você que tem que mudar. Talvez o milagre não é a situação se resolver, é você aprender para não repetir a mesma coisa 3, 4, 7, 15 vezes. Talvez Deus não mude a sua situação, mas Ele está usando esta situação para mudar você. Hebreus 10, 23, leiam comigo: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Diz para quem está do seu lado: Deus é fiel.
Salmo 145, 13 e 14. Marque na sua Bíblia Salmo 145 e leia, reze. O teu reino é eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. Escuta isso, se não é para você se alegrar. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo que faz. O Senhor ampara os que caem e levanta os que estão prostrados, se a Ele recorrem com fé. O Senhor ampara os que caem e levanta os que estão prostrados, se a Ele recorrem com fé. Levante a mão para mim, quem conhece o texto, o poema e a música, Pegadas na Areia. A maioria eu sabia, graças a Deus. Quem não conhece, rapidamente, é que um homem sonhou que ele caminhava na praia com Jesus. E à medida que eles caminhavam, iam passando cenas da vida do cara, e o cara ia olhando. Aí a hora que chegou lá na frente, o cara olhou para trás. E ele viu que todo momento bom, tinham 2 pares de pegadas. Mas nos momentos de dor, havia um par só. Aí ele vai dizer para Jesus: ô mestre, que é isso? Nos momentos de alegria tu estavas comigo, agora nos momentos de dor só havia um par de pegadas, o Senhor me abandonou, por isso que eu sofri. Jesus respondeu: ô meu filho, não sejas ingrato, eu que morri por ti numa cruz, quando tu olhaste para trás nos seus momentos de tristeza e vistes um par de pegadas, eram os meus, porque naquele momento eu te carregava nos meus braços. Chama pegadas na areia. Deus não falha, Deus não falhou e Deus não. Agora o gostoso não é você estar no colo do Pai. O gostoso é você sentir e saber que você está lá. Uma coisa é você estar, outra coisa é você saber, sentir, experimentar. A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível, realizar o impossível. Nós precisamos, meus irmãos, inverter uma coisa esta noite. Eu estou tentando fazer isso na minha vida, tente na sua. Problema todo mundo tem, mas a minha fé precisa ser maior que os meus problemas. A minha fé precisa ser maior que os meus problemas. E a gente às vezes dá uma vacilada, não dá? Ou não dá? Minha mãe foi fazer endoscopia semana retrasada. Aí aquele caninho, né? Eles encontraram umas feridinhas no estômago dela. E o médico tirou um pedacinho para fazer biópsia. A hora que a gente escuta esse nome, você já fica assim: ai meu Deus. Aí minha mãe falou assim: ô Cristian, eu fiz endoscopia. Tudo bem, mãe? Ah, mais ou menos. O que aconteceu? Ele descobriu umas feridas no meu estômago e tirou um pedacinho para fazer biópsia. Eu falei com meu irmão: Samuel do céu. Ele falou assim: tem que esperar o resultado, não sei o quê. E minha mãe, ó, glória, glória, Espírito. Eu falei: mãe, mas você não está preocupada não? Falou: Christian, maior do que a feridinha no meu estômago é a minha fé. Vai cuidar da sua vida, Samuel vai trabalhar, eu tenho certeza, isso não será nada demais. Foi no médico, agora pegou o exame, nem remédio, não, mas nem remédio precisa, parece que é uma irritação, era só uma pelinha. A fé precede o milagre. Ou se fosse alguma coisa, a fé já resolveu o problema. Quem tem fé, vê a ação de Deus clara na vida. Deus sussurra no ouvido o tempo todo, vocês têm que estar atento a Deus. Vamos repetir comigo: a vitória vem para quem luta, o milagre para quem tem fé, e a recompensa para quem confia. Deus transforma choro em sorriso, dor em força,
fraqueza em fé. Sonho em realidade. Eu quero isso. Fala aí, eu quero isso. Você quer? Então repita assim: Senhor, eu quero a vitória para lutar, a fé para ver o milagre e a confiança para receber a recompensa. A Bíblia trabalha muito com a palavra recompensa. Recompensa não é aquilo que você recebe porque você fez uma coisa boa. Na Bíblia a recompensa já é sua, mas você tem que ter fé para ver. Quem crê, vê. Quem não crê, mas a recompensa todo mundo recebe. Se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar, acredite. Você pode. Tudo é possível pelo amor e pela fé que se tem a Deus. Em Deus nós podemos confiar, porque Deus não falha. Deus não falhou e não falhará. Amém? Fala para quem está do seu lado: você veio aqui para escutar tudo isso. E eu não sei o que você está passando na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde. Cochichou aqui, ó. Tem gente que veio à missa hoje, que recebeu o exame hoje, nada bom. Deixa eu ir lá rezar. Tem gente que está aqui que está mais perdido na vida que cego no tiroteio. Você não sabe o que faz. Acredite, tenha fé, tudo vai ficar bem. Esta é a parte da pregação. Mas não adianta você escutar e aprender aqui. Nós vamos expor o Santíssimo Sacramento para você sentir aqui e sair daqui com essa certeza: na minha vida Deus não vai falhar. Deus não falhou com tantos que acreditaram na Bíblia. Se tem uma lista do Antigo Testamento, se tem uma lista do Novo Testamento, hoje é a sua hora, a hora de acreditar, é a hora da virada. E a hora da virada acontece quando você acredita: Deus não vai falhar comigo. Se você acredita, algo maravilhoso já começa a acontecer. Então vamos agora preparar o nosso altar e vamos receber o Santíssimo e vamos rezar isso. Uma oração profunda de cura interior, de confiança numa certeza só. Qual é a certeza essa noite? Deus não falha, Deus não falhou e Deus não falhará. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida. Loving you feels like walking on sand. So soft, so quiet. Yet I keep sinking. I was careful with my footsteps, didn't want to break the tide. Kept my feelings like a secret, buried somewhere deep inside.
Every smile I gave in silence, every glance I hid away, like the shore beneath my shadow, slowly pulled my heart astray. Loving you's like walking on sand, soft steps no one can see, but every move just pulls me deeper into what can never be. Loving you's like walking on sand, quiet, but the scars run deep. And though I smile above the surface, my heart drowns beneath my feet. I kept telling myself maybe one day you would turn around, but unspoken love is fragile, like footprints fading from the ground. Loving you's like walking on sand, soft steps no one can see, but every move just pulls me deeper into what can never be. Loving you's like walking on sand, quiet, but the scars run deep. And though I smile above the surface, my heart drowns beneath my feet. So I'll leave without a whisper, like the tide that slips away, but the depth you left within me won't be gone with yesterday. Loving you's like walking on sand, soft steps no one can see, but every move just pulls me deeper into what can never be. Loving you's like walking on sand, quiet, but the scars run deep. And though I smile above the surface, my heart drowns beneath my feet. Os sábios vão dizer o seguinte: quem não tem ciúme, ou é porque já morreu, ou é uma planta. O ciúme, ele faz parte da natureza humana, porque equilibradamente, ciúme é igual a zelo. Quem ama, cuida. E se você cuida, você tem ciúme daquilo. Quando eu falo ciúme, não é só ciúme relacional. Tem gente que tem ciúme do carro, tem gente que tem ciúme do cachorrinho, tem amigo que tem ciúme do amigo, tem gente que tem ciúme de alguma coisa, isso ele não consegue emprestar, tem medo que estrague. Tem gente que tem ciúme, talvez de um quadro que foi da bisavó. O ciúme é questão de zelo. O problema do ciúme é quando ele começa a arder. Estamos aí cada vez mais no tempo de frio, e que eu particularmente gosto bastante, e a gente gosta de ficar quentinho, mas ninguém gosta de arder.
1 Coríntios 13, versículo 4, vai dizer o seguinte, repita comigo: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme. Aqui não está dizendo o amor não tem ciúme. Não, a Bíblia já sabe. O problema do ciúme não é tê-lo, é arder. Tudo aquilo que está ardendo é porque passou de uma temperatura agradável. Ciúme, para você entender uma relação, ele é igual sal. Você não vê, mas sabe que ele está presente. O ciúme, ele dá um tempero no relacionamento. Agora eu digo relacionamento de namoro, noivado e principalmente casamento. Eu achei muito importante, eu pensei ser muito importante dizer esta frase bíblica, porque eu na minha cabeça estava escrito que o amor não é ciumento. Então se tivesse escrito isso aqui, show ciúme. Mas quando eu fui ler e fui estudar o texto, o problema do ciúme é quando ele perde o zelo, é o cuidado. Para você trocar a palavra ciúme, se ela dói no seu ouvido, quem ama, cuida. Você pode trocar o cuida por ciumento. Quem ama, tem ciúme. Só que o nosso problema, e o problema de muitas pessoas, quando ouvem a palavra ciúme, logo vem na sua cabeça pessoas desequilibradas, que matam por ciúme, que fazem escândalo por ciúme, que unha, puxa cabelo, dá rabo de arraia, pula de prédio, grita palavrão, arranca a roupa, arranca o sutiã na 1ª de junho, é assim. Tudo ataque de ciúme. Mas que barraco. Isso não é normal. Aí já é uma patologia, já é uma doença. Para você entender o que nós vamos refletir, o ciúme feminino não é o mesmo que o ciúme masculino. A raiz dos dois são diferentes. Qual é a raiz de uma mulher ciumenta? A raiz é, na cabeça dela, se eu não cuidar, virá alguém e vai levar. Então ela tem medo de perder. O ciúme do homem não é esse ciúme. O ciúme do homem é que na cabeça do homem, eu estou falando aqui do ciúme não aceitável, o ciúme patológico. Na cabeça do homem é porque a mulher é propriedade dele. Então se é dele, ninguém pode nem olhar e nem cumprimentar. Aqui está o ciúme masculino, o ciúme feminino. O feminino, medo que outra vai e leve. O masculino, não é meu, então se é meu, ninguém pode olhar. O ciúme surge do medo de perder alguém. Aqui nós devemos pensar o sentimento. O problema de muitas pessoas é que elas apenas sentem. E para você vencer o sentimento, você precisa entendê-lo. Entender vem de entendere, em entrar. Tendere vem de tenda, é entrar na tenda. Então para você vencer o ciúme, você precisa compreender a origem do ciúme. E qual é a origem do ciúme? Medo de perder. O que é ciúme? Pronto. Toda vez que você sentir ciúme, você sabe o fundamento. Você está com medo. Medo de quê? De perder. Ou que alguém o leve, ou que a pessoa vá. Tanto alguém levar, como a pessoa ir, são possibilidades reais. Porque você não vai ficar sofrendo por algo que a pessoa não lhe disse. Porque existe 2 tipos de ciúmes. E nós vamos refletir esses 2, que é muito breve. O ciúme imaginário, fantástico mundo de Bob. E o ciúme real. A pessoa, ela realmente deu razões para o cônjuge ou para o namorada ter ciúme.
O ciúme destrói o casal, porque elimina a confiança. A pergunta é uma só, aí você responda aí. Por que ficar com alguém que você não confia? Por que namorar alguém que você não confia? Por que ficar noivo de alguém que você não confia? Para que casar com quem você não confia? Se você não confia, o ciúme vai te perseguir ao lado. E o ciumento, infelizmente, ele perde o objeto de desejo. Quanto mais ciúme ele tem do objeto, a tendência é que ele o perda. Se for real, é porque ele já está periquetando para lá. Se for da sua cabeça, o seu imaginário vai fazer com que ele pense em periquetar para lá. Tanto o real como o imaginário, ele é nefasto. 2 tipos de ciúmes, imaginário e real. Quais são os dois? Vamos começar com o imaginário. O ciúme imaginário é chamado de ciúme patológico. É aquele que acontece na cabeça do ciumento. E na cabeça dele é 100% real. Ele sofre só de pensar. Ela sofre só de pensar. E ela cria na cabeça toda a cena. Ela cria na cabeça, talvez o namoradinho conversando com alguém no trabalho, passando a mão no cabelo da moça, ou indo tomar um chá com o rapaz. Aí a pessoa ela fica fazendo isso, por isso que é patológico, ela vai ruminando. E isso atrapalha a saúde dela e atrapalha o relacionamento. Que é quando a pessoa vem, o namorado, seu marido, na sua cabeça, ele está te traindo. É apenas uma questão de tempo para você descobrir. Ao invés de ser um encontro amigável, é um encontro doloroso. Marcado por cobrança, marcado por atenção, marcado por muita carência, baixo autoestima. O ciúme imaginário, o nome diz, não há razões para ele. Não existe nada para você ter desconfiança, mas você a tem. Porque a origem do ciúme imaginário não é o outro, é o ciumento, porque acontece na cabeça dele. As pessoas que são vítimas dos ciumentos acreditam que não tem motivos para que o outro sinta ciúme. Ele vai perguntar, mas por que você está falando isso? Eu nunca lhe dei motivo. A pessoa não sabe o que responder, mas ela não dá o braço a torcer. Ela fica, não, mas eu vou descobrir. Você não deu ainda não, mas espera, você vai dar. Espera que tem alguma coisa nisso aí. E a pessoa que é vítima do ciúme, não dando motivos, ela não entende por que o outro é ciumento. Aí acontece a briga no casal. Mas não é possível. Você está vendo chifre e cabeça de cavalo? Você está tirando conclusões precipitadas? Isso aí é da sua cabeça. Aí a pessoa que é ciumenta, você quer ver a pessoa ferver de raiva? Quer ver? É você falar com ela, nossa, é ciumenta demais. Ela não aceita. O ciumento não aceita que aí que ele vai fazer um escândalo. Ah, tem coisa aí mesmo. Ah, e o pau quebra de acordo. O ciúme extremo, esse imaginário, ele tem origem numa insegurança e numa baixa autoestima. Então a origem não é o outro, a origem sou eu. Então eu tenho que trabalhar em mim. Por que eu sou uma pessoa insegura? Por que eu tenho a baixa autoestima, a autoestima baixa? Será que é porque quando eu era pequenininho, o meu pai me abandonou? Minha mãe me abandonou? Alguém que era para cuidar de mim não me quis? De pequenininho eu me senti traído? Talvez eu tinha vários irmãos e minha mãe tratava melhor um deles e não a mim. Na escola eu fiz uma primeira amizade, aí essa amizade me desprezou, foi para outra pessoa. Na criança isso vai ficando introjetado. E vem quando? Na fase adulta. Quando ela começa a se relacionar, toda esta carência, toda essa insegurança, toda essa baixa autoestima, ela vem.
E ela é ciumenta por quê? Porque dentro dela, ela tem medo de perder. Porque lá atrás ela já perdeu demais. Então ela é uma pessoa ciumenta. Aqui eu já quero abrir um parênteses. Se você gosta de quem você namora, se você ama o seu noivo, a sua esposa, seu marido, mas essa pessoa é muito ciumenta, você precisa conversar com ela sobre confiança. Ir conversando com ela e fazer ela pensar, falar, olha, eu entendo que você me ama, eu entendo que você tem medo de me perder, mas eu estou com você porque eu quero, não é porque você me obriga, eu estou com você porque eu te amo. Agora você precisa pensar aí dentro de você, qual que é a origem da sua insegurança? Porque não sou eu não tenho olhos para ninguém, eu tenho meus amigos, tenho minhas amigas, trabalho, mas eu não penso em te trair. Pode ficar tranquilo, o dia que eu vou te trair, eu termino primeiro e traio depois, então não é nem traição. Pode ficar tranquilo, essas frases vão mexendo no inconsciente da pessoa. E ela começa a refletir isso depois. E ela vai chegar na origem do seu ciúme. Que não é a pessoa com quem ela está. Foi algo que aconteceu e que está guardado no inconsciente. Ao invés de brigar com o ciumento, porque não resolve, o ciumento ele vai continuar. Ele briga, ele fica triste com medo de perder, ele fica bonzinho de novo. Aí o relacionamento volta. Quando você já está tudo bem, ele vai brigar de novo. Aí vai resolver. A hora que você já está tudo bem, então você precisa não é desprezar a pessoa, porque é uma pessoa boa, mas uma pessoa ferida. Uma pessoa que tem uma insegurança interna. Eu fui pesquisar agora à tarde, a hora que eu tive um tempinho, na internet alguma coisa de ciúme, eu fiquei horrorizado com tanta opinião errada. Teve um site lá não sei o que de mulher, é um negócio de mulher, tudo rosa, etc. Aí tinha uma mulher lá, teve uma piriguete. A mulher estava dando opinião. Opinião mais fora não tem. A mulher falou assim, que ó, se você está namorando com um rapaz ciumento, mede o pé nele, você merece coisa melhor. Ela fala isso quando o namorado não é dela. Que você não tem que abandonar o ciumento. Você tem que fazer a pessoa que você ama ter ferramentas e condições para vencer o ciúme. Concorda ou não? Porque meter o pé na pessoa é muito fácil. Aí a pessoa fica sozinha, não sabe por quê. Por que você não namorou o primeiro? Era ciumento. Por que você não ficou com o segundo? Não me dava carinho. Por que você não casou com o terceiro? Não tomava banho. Por que você não ficou com o quarto? Bebia demais. Por que você não ficou com o quinto? Não tinha dinheiro. Peraí. Você vai ficar trocando de pessoa até quando? Quanto se ama, não se abandona a pessoa, se resolve a questão. E a questão não é a pessoa, é o ciúme dela. A questão não é o álcool, não é a pessoa, é a bebida que ela toma. Então a gente tem que separar a pessoa daquilo que ela é. E o ciumento é uma pessoa que te ama profundamente, e te ama mesmo. Só que ele mistura amor com sentimento de perda, insegurança, baixa autoestima. Então ele tem medo de perder, então ele fica às vezes intolerável, chato, preguento, cobrando. Então conversa, mudar o modo que ele pensa, ver que você está com ele porque você o ama, levá-lo ou levá-la até a origem desse ciúme. Estou falando do ciúme imaginário, o ciúme que só acontece na cabeça. Qual que é o problema do ciumento imaginário? O problema é só esse, gente. A pessoa que tem baixa autoestima, ela se acha não interessante. Então ela tem medo de que o namorado, a namorada, o marido, a esposa, conheça alguém interessante. Aí vai trocar você que não é nada interessante para pegar o interessante. Só que só existe uma pessoa que acha você desinteressante. Quem? Você mesmo. Eu mesmo. Então, quando você trabalha um mergulho em você, e você se acha interessante, o outro vai achar. Que nós temos o péssimo costume, isso vem de namorado, noivo, marido e mulher, de achar que o outro está comigo por algum interesse. Geralmente o namoro começa com um coleguismo, passa a um companheirismo,
passa uma amizade profunda, uma amizade que tem toque físico, até virar amor. Então essa pessoa, ela não ficou com você, ela foi ficando, ela foi te conhecendo e foi se apaixonando, e hoje ela te ama. Então esse medo de perder alguém, é um medo de saber que a pessoa não te quer de verdade. Aquela tal da pergunta assim: "Ô amor, fala a verdade para mim, olha nos meus olhos. Você me ama?" Se já está perguntando, é porque já está sabendo da resposta. Porque quando alguém te ama verdadeiro, talvez a pessoa nem te fale "eu te amo". Porque entre pais e filhos é normal: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Entre namorado: amor, te amo. Marido e mulher, pelo menos os recém-casados, né? Te amo. Mas não é normal você escutar "eu te amo" de amigos. E muito menos normal entre homens. Você tem um amigo, ó, te amo. O outro, ó. Aí não está funcionando. Só, meus irmãos, que aqui é uma questão. Se você tem melhores amigos, você que é homem, se você tem melhores amigas, você que é mulher, e você que homem tem amigas, você que homem tem amigos, se ele é seu amigo e não é um colega, e se você tem melhores amigos, todas as pessoas, qual que é o sentimento que você tem por elas? É amor. Você ama seu melhor amigo, você ama a sua melhor, é amor, só que não é um amor sexual. Vou abrir um parênteses pela televisão, não é um amor genital, é um amor fraternal, né? É um amor de convivência. Só que a gente não fala, mas precisa falar. O seu melhor amigo precisa falar que te ama, você nota, ele preocupa com você, ele te chama para sair, quando você está doente, ele leva lá um chazinho, leva um remédio. Quando você está precisando de alguma coisa, ele te ajuda. Quando você não pode sair, não vai sair não, então eu vou para sua casa, não vou ficar aí. Eu estou doente, não, nós vamos ver uma televisão, eu vou dormir, pode dormir, eu fico aqui, não problema não. Essa pessoa está falando o que para você? Eu te amo, você é importante para mim. Então, quando chega a perguntar, aí eu volto para o relacionamento amoroso, é porque os sinais todos estão piscando a luzinha vermelha. Aí como você tem dúvida, você pergunta, e a pessoa me dá aquela, né? Eu já disse aqui, mas eu faço questão de repetir, para você também aprender. Amor, eu te amo. Aí o outro responde assim: eu também. Quer dizer, eu te amo, eu também me amo bastante. Eu também me adoro. Tem que ter a devolutiva, e a devolutiva é o te. Eu te amo. Qual que é a resposta? Eu também. Isso, tem que ter o te amo. Quando você fala eu também, quer dizer, eu também me amo bastante. Eu tô poderoso. Então não pense que você é o que você não é. Você nunca foi uma pessoa desinteressante. Ô, gente, eu não vou falar nomes, mas eu sou padre. Presido muito casamento. Tem gente que você olha, você pensa assim: essa pessoa nunca vai casar. Vergonhosa, calada, tímida, não faz amizade. A hora que você assusta, está passando na Goiás, ó. Aí depois vem casar. E tem tanta vergonha que eu falo: diga assim, eu te recebo como meu marido. Aumenta o som. Mas tem tanta vergonha. Para você ver que ela ou ele, vergonhoso, tímido, quietinho, vai arrumar alguém que olhou e falou assim: não, mas eu adoro pessoa assim. Estou apaixonado. Adoro pessoa tímida. É verdade ou mentira? A gente sempre tem uma tampinha para uma panelinha aí, um pezinho para um chinelinho, não é assim que eles falam? Tem! Então você não tem que pensar que você é desinteressante. E aqui eu vou dar a solução para quem se acha desinteressante. Qual é o problema da pessoa que se acha desinteressante? É porque ela se compara com alguém que ela acha interessante. E geralmente essa pessoa é o inverso dela. Ela é calada? Quem é interessante? É quem fala muito. Ela fala demais pelos cotovelos? Quem é interessante? A que fala pouquinho.
Ela é alta demais? Quem é interessante? A mediana. Ela é pequenininha? Quem é interessante? A alta. Então ninguém está satisfeito com nada. Então você precisa se achar interessante, gostar de você, porque alguém vai olhar para você e vai se apaixonar por você. Você não parece com ninguém, pode até lembrar alguém, mas você é único. Então você é interessante, ou pelo menos será para alguém. E será. Muitas vezes a pessoa ciumenta do imaginário sente ciúmes de algo que realmente não existe. E aqui a pessoa ciumenta tem que pôr na cabeça o seguinte: uma pessoa educada, ela não está flertando com o outro. Flerte é diferente. A pessoa educada, ela é educada. Ela cumprimenta, ela pega nas mãos, ela abraça os amigos. Se tem do lado alguém que é ciumento, interpreta a educação como: você já pulou no pescoço dela, né? Eu vi que ela abraçou você e fez assim, ó. E na minha frente. E tem gente que é tão ciumento que fica assim, que ó, eu estou com ódio desse vento, ódio. Por que você está com ódio? Ele está acariciando a sua pele. Meu filho, vaza na bragueara. Isso aí é doença, não é? Na verdade, a pessoa ciumenta, ela sofre, e sofre muito, porque tudo aquilo que acontece com o objeto do seu amor, na cabeça dela é possibilidade de abandono. Cumprimentou alguém, possibilidade de abandono. Saiu a passar com um colega, possibilidade de abandono. Saiu para estudar em algum lugar, possibilidade de abandono. Foi no shopping, a pessoa sempre pensa: eu vou ser trocado rapidamente. Isso é um pensamento. Precisa trabalhar, precisa aprofundar, precisa se libertar. Relacionamento baseado em ciúme tem duas coisas. Repita: briga, tensão constante. Quem aguenta ficar a vida toda brigando e vivendo com alguém tenso? Ninguém aguenta. E isso acontece com o ciúme imaginário. A outra pessoa, como sabe que não está fazendo nada, ela vai brigar com o ciumento, porque ele não tem motivo. E como os dois brigam muito, vive em tensão, qualquer coisa. Gente, eu já escutei aqui em Divinópolis uma festa de ano novo, talvez você conheça, que passou no jornal, não vou dizer o nome, que é aqui de Divinópolis, que acabou em facada. E a facada quem deu? O marido. Em quem? No genro. Ele estava com ciúme da mulher dele dançar com o irmão. Então os dois estavam dançando, ele ficou tão louco, disse: o que é que você está fazendo com a minha mulher? Eu falei: que é isso, cara? Antes essa mulher é minha irmã. Pegou a faca, tá no cara, não morreu, mas foi saqueado. Quem saqueou? O marido da irmã dele. É um ciúme imaginário, não é real. É um ciúme patológico, né? Já falei aqui, ó, causas da pessoa ciumenta. A pessoa foi abandonada na infância. A pessoa já... Isso aqui eu gosto. A pessoa já traiu. E ela fica com medo da outra fazer a mesma coisa. Então ela fica com ciúme. Seu último relacionamento terminou em traição. Ele sofreu. Ele começa outro relacionamento, ele tem medo de sofrer de novo. O ciúme também pode surgir se a pessoa que você ama já foi infiel com você. Aí você fica com aquele pé atrás, né? Aqui, ó, solução para o ciúme: refletir de onde vem a insegurança, deixar de lado a possessividade. Ninguém é meu. Todo dia no jornal alguém mata por amor. Essa fala por amor, é por ciúme. Todo dia. Assista o jornal, esse mais sangrento. Todo dia é namorada abandonando namorada, é marido matando mulher, é mulher matando... Gente, pelo amor de Deus, tudo desequilibrado, né? Sabe qual que é o cúmulo do ciúme? Sabe não? É um homem ciumento, casado,
e a mulher teve gêmeos. Ele olha para os dois e fala assim: esse aqui parece comigo, esse aqui não parece não, de quem que é esse aqui, ó? A mulher fala assim: meu filho, é gêmeos. Não, tem alguma coisa errada nisso aí. Esse aqui não está minha cara não. Essa pessoa, ela tem que cair na real. Não é normal isso. Não é normal ficar fantasiando o sofrimento, a traição, né? Isso aqui é bobinho, não vou falar, porque essa aqui eu sei, eu não dou conta. É fraquinha, mas vou partilhar, O que um tijolo falou para o outro? Tem um ciumento entre nós. Bom, agora vamos sério aqui. O que Paulo Coelho disse? Repita comigo. Quantas coisas perdemos por medo de perder? O medo de perder te leva a perder. Então, o ciúme imaginário, ele tem que ser tratado. Se você não consegue se ajudar, e hoje, gente, eu vou te contar, você não sabe procurar onde. Existem vídeos, não meus, mas vídeos muito bons no YouTube, de terapia para o ciumento. Ele vai lá, põe play e lá, o cara como se fosse um psicólogo dentro da sua casa, ele vai falando, ó, funciona assim, quando você estiver assim, pensa nisso, eu já passei aqui, você se sentiu insegurança, pensa, ele está comigo porque me ama, e se eu estou sofrendo, por que eu estou com alguém que eu não confio? Onde foi que eu me senti abandonado? O que eu tenho ciúme? Quem foi? Aí você vai trabalhando a sua mente, e quando você vai se conhecendo, você vai se libertando do sentimento de posse. Ciúme imaginário só existe na cabeça do ciumento, mas existe o ciúme real. É o ciúme que é causado. Então preste atenção. Você que tem relacionamento e acha bonitinho, fica fazendo ciúme na outra pessoa. Aqui eu vou falar de pessoas casadas. Aí você vai interpretando aí, para noivo, namoro, etc. Com graus menores, mas vale para todos. Pessoas casadas, que dão mais atenção a pessoas do sexo oposto, que não seja o marido e a esposa, vai despertar o ciúme no coração do outro. Não é normal um homem casado ter uma amiga, mais amiga que a sua esposa, a não ser que seja sua irmã. Não é normal. Não é normal uma mulher casada ter um amigo, mais amigo que o esposo. O que é um amigo? É alguém que você confidencia, você conta coisas íntimas, você pede conselho. Não é normal que o marido de uma mulher saiba menos que o amigo dela. Não é normal que a amiga do marido saiba mais coisas dele que a esposa. Tem algo errado por aí. Tem algo fora do lugar. Meu irmão, põe na sua cabeça uma coisa. Tem gente que não gosta de escutar, mas a verdade é essa. Quando você se casa, você quer exclusividade. Quem não quer exclusividade, estão igual uma piorra louca no mundo. Numa noite só, fica com 6, 7, 15. Cada final de semana fica com 1. Isso não é casamento. Por isso falar, eu fico. O fica aí eu uso, né? Eu uso um, ele me usa também, vamos gente. Quando você se casa, o que você quer? Exclusividade. Eu te pus uma aliança no dedo, você pôs uma aliança no meu, e nós prometemos amor e fidelidade na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então eu quero exclusividade. O problema do ciúme real é que a esposa, ela se sente apenas mais uma mulher entre tantas. Esse é o problema do ciúme real. A mulher casada, ela casou para ter aquele homem para ela e ela ser dele. Como a palavra de Deus vai dizer, o corpo da esposa pertence ao marido, o corpo do marido pertence à esposa. Os dois são uma só carne, o que o Deus uniu,
A safadeza não separe. Aí a pessoa se casa. Só que a pessoa se casa, mas ela quer ter uma vida de solteiro. Ele tem a mulher em casa, mas ele fica se engraçando com as mulheres na rua. E aqui você sabe a diferença, que eu não vou aqui achar que você é um inocente. Todo mundo sabe claramente a diferença entre você ter uma amiga, uma companheira de trabalho e alguém que ele fica engraçando com ela. Eu vou me engraçar para ver até onde que vai. Essa é a diferença. O que eu digo para ele, digo para a mulher. Até alguns anos atrás, o adultério era muito masculino. Hoje em dia a mulher, tem muitas assim, infelizmente, casada, estão trabalhando e lá no trabalho ela é amiga, bem íntima de alguns homens que lá trabalham. Não vai terminar bem. Aí vem o complexo de Superman e Mulher Maravilha. Você conhece o complexo? Eu não traio, não. Eu sei o meu limite. Eu sei até onde eu vou. Hora que ele assustar, ele está na cama com a secretária. Hora que ela assustar, ele está beijando na colega de trabalho. Porque você pode não querer, mas você não sabe o que se passa no coração do outro. Só de você estar avançando o sinal e a pessoa vê a sua aliança, para ela o quê? Opa lá! Isso não está certo. Não. Se a outra está muito é porque lógico que está querendo algo mais, porque sabe que a pessoa é casada. Então você tem que cuidar para que você que é casado ou namorando, não ter motivo para o seu parceiro ou para o seu cônjuge ver que você não tem discrição. Você não é discreto nos seus relacionamentos. Você continua se relacionando com mulher, e você mulher, continua se relacionando com homens, como no tempo de solteiro. Não vai terminar bem. Não vai terminar bem. Homens que dão muita liberdade para a mulher e vice-versa. A esposa sente apenas mais uma mulher na vida do marido. Aí ela fica em casa para cozinhar, lavar, passar, quando ele está querendo, funhanhar. Mas fora disso, ele está engraçando com as outras, né? Outra coisa que você tem que parar se você é assim. Provocar ciúme de maneira intencional. Eu gosto de ver meu amor com ciúme, eu me sinto tão amado. Só que o provocar ciúme no outro, ele vai te dando lasca no relacionamento, até que trinca, até que quebra. Mostre o seu amor, não provocando ciúme, mas provocando alegria, prazer, interação, cumplicidade, não é? Pessoas muito dadas à amizade, e amizades íntimas, das duas uma, ou elas não podem relacionamento, ou se tiver vai ser uma briga do início ao fim. Não, porque eu tenho que fazer amizade. Onde eu chego, eu tenho que fazer amizade. E a amizade, conheceu a pessoa hoje, já trocou o WhatsApp, à noite já manda nudes. Mas que amizade que é essa, meu irmão? Mas que amizade que é essa? Aí depois começa aquela de mexer no celular dentro do banheiro, mexer com o celular enquanto o outro está dormindo, o telefone toca, quem é? Não é ninguém não. Como que é ninguém? Me apresente o ninguém. Como que ninguém está ligando para você? Existe o ninguém? Então começa, entendeu? Gente, amizade é saudável. E como é triste quem vive sozinho. Mas uma vez que você tem um relacionamento, você tem que ter amizade, e manter a distância social. Amizade é amizade. Aí tem gente que não, padre, eu não sou assim. Eu não sou assim, eu quero é abraçar, minhas colegas chegam, eu pego mesmo, eu levanto, aí ela levanta o seio na minha cara. Eu sou assim. Falei, peraí, meu irmão, você é casado, levanta suas colegas com o seio no seu rosto. Eu sou assim. E a sua esposa não pode falar nada. Ela sabe que eu era assim. Peraí, das duas uma, ou você está incapacitado para ter um relacionamento íntimo, ou você não é o Wesley, mas é um safadão. Como com uma pessoa casada, eu estou dando um exemplo, a gente vê muita coisa estranha por aí. A moça namorando, põe um selfie
ela andando de cavalinho com um colega na faculdade e não quer que o namorado fale nada. Não, ele é meu amigo. Peraí, se na frente do celular está de cavalinho nele, o que você quer que o seu namorado pense quando o celular está desligado? Isso que a pessoa não pensa. Ela vai julgando semente. Ela não quer que o negócio germina. Ela não quer que o negócio cresça, né? Você não precisa estar intencionado na traição, porque a outra pessoa vê a sua aproximação excessiva como sugestão a algo mais. Você é casado, aí a sua secretária vem trazer um café, aí o cabelo dela bate assim, aí você faz assim, que ó, que perfume é esse? E o rapaz, você acha que ele pergunta assim, que perfume é esse? Ele pergunta assim, que ó, que perfume é esse? É o lobo. Se ela não está intencionada, que isso, senhor? Vamos manter entre nós relacionamento profissional. Seu perfume é a sedutora. Aí ele vai perguntar, de quem que é? Só manda ela falar assim, Jequiti. Eu estou usando da Bravanel. Só quer sentir mais um pouquinho? Ó, gente, agora eu te pergunto. Se esse homem é casado, se a secretária é casada, o marido dela e a esposa dele tem como não sentir ciúme se vê uma cena dessa por uma câmera? Ou se ela... É lógico que não. E tem gente que quer me provar que ele se casou com alguém ciumento, que não tem nada a ver. Pode não ter nada a ver para você, mas para outra pessoa é sugestão para que tenha algo a mais. Porque não é normal uma pessoa comprometida ter esse tipo de comportamento. Aí a pessoa ela vai julgando para falar, não, vamos ver até onde. Vamos ver até onde. E eu sei até onde que vai parar, né? Eu não traio, eu confio em mim, é só amizade, sou casado. Você fala uma coisa, mas está fazendo... Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida. Keep it moving. Feet hit the floor. Mind's gone blank. Baseline heavy.